Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para estudar com os irmãos. É um privilégio, uma honra. Eu agradeço a oportunidade. E nós vamos estudar sobre o valor teológico e doutrinário dos Salmos. Quero começar fazendo a leitura do Salmo 119. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4 e o versículo 18, que diz: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. E o versículo 18: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ainda vamos ao Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 24, quando Jesus disse: Respondeu-lhes Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então, observem que o salmista mostra a importância dos mandamentos da lei, da palavra de Deus, que nós devemos cumprir os seus mandamentos à risca. Ele pede que Deus abra os seus olhos para que ele possa contemplar as maravilhas da sua lei. Jesus, então, faz uma advertência de que o erro daqueles fariseus e saduceus era exatamente porque não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. E Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 e 17, Paulo disse: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que Paulo está dizendo? Toda a Escritura. Isso inclui os Salmos. Toda a Escritura quer dizer de Gênesis a Apocalipse. Os Salmos fazem parte das Escrituras. Os Salmos também são inspirados, então também devem ser estudados com a mesma seriedade, com o mesmo valor, com o mesmo interesse, com a mesma responsabilidade que estudamos qualquer outro livro da Bíblia. O grande problema é que os Salmos, na visão da maioria dos evangélicos e dos cristãos, é visto como um livro periférico, simplesmente com um valor inspirativo e devocional. Um livro que serve para quando você está assim triste, angustiado, precisa de conforto, precisa de consolo. Então, está ali um raio-x da alma humana, das necessidades humanas. Todo mundo se identifica com algum salmo, então fica muito fácil. Então, o salmo é visto simplesmente assim, como um livro, digamos assim, terapêutico, uma solução para as horas difíceis, né? E outro problema é que muitos usam o Salmo simplesmente como um amuleto. Usam a Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 como se isso resolvesse todos os problemas. E ainda tem aqueles que utilizam o Salmo apenas como uma saída pela tangente, uma saída rápida, um quebra-galho. Aqueles que não têm uma vida regular, devocional com Deus, séria, e precisam às vezes dar uma palavra, falar alguma coisa, não sabem o que falar, não tem o que falar. Então, vamos lá nos Salmos, porque os Salmos são fáceis, são compreensíveis e se aplicam a todas as situações da nossa vida diária. Então, lamentavelmente, os Salmos são vistos pelas pessoas, pelos cristãos, eu quero dizer, dessa forma, sem o valor que eles realmente têm, que eles realmente representam. Só para vocês terem uma ideia de quão importante é o livro dos Salmos, eu quero mencionar aqui dois grandes personagens da história da igreja, dois homens importantíssimos que, graças a eles, nós podemos estar hoje aqui como cristãos de forma visível ao mundo, que são justamente Lutero e Calvino, os dois grandes reformadores da igreja a partir do século XVI, 15 e 16. Então, observem qual era a posição desses dois homens com relação ao livro de Salmos. Lutero, nos 2 primeiros anos que ele foi professor na Universidade de Wittenberg, ele ministrava uma disciplina dos Salmos. A disciplina que ele ministrava nos primeiros 2 anos como professor nessa universidade era os Salmos.
Outra coisa interessante, a primeira obra literária de Lutero, a primeira obra escrita por Lutero, foi um pequeno comentário sobre os 6 salmos penitenciais. Uma outra coisa interessante é que Lutero disse que o livro dos Salmos é como uma pequena Bíblia e o sumário do Antigo Testamento. Ou seja, na visão de Lutero, na compreensão de Lutero, o livro dos Salmos é um resumo de toda a Bíblia. É uma condensação da Bíblia toda num livro só. Será que isso representa alguma importância? Agora veja a posição de João Calvino. Calvino também escreveu um comentário sobre os Salmos, esse foi um pouco mais amplo. Ele é composto de 4 volumes acerca dos Salmos. As palavras de Calvino na sua introdução ao comentário dos Salmos são as seguintes: as riquezas variadas, esplêndidas que compõem este tesouro não são algo fácil de se expressar em palavras, cuja grandeza não admite permanecer completamente velada. Os Salmos são cheios das riquezas da doutrina bíblica e os santos encontram neles grande bem-aventurança e paz. Observe a colocação de João Calvino, que é considerado o pai da teologia sistemática. Os salmos são cheios das riquezas da doutrina bíblica. Então, não é um mero livro devocional, um livro para ler nas horas que alguém precisa de conforto ou de uma palavra rápida. Mas também, segundo João Calvino, continuo lendo as palavras dele, mas também descobriremos que a graciosa remissão dos pecados, a qual é o único meio de reconciliação entre Deus e nós, e a qual restaura a nossa paz com Ele, é tão demonstrada e manifestada como se aqui nada mais faltasse em relação ao conhecimento da eterna salvação. Ou seja, Calvino está querendo dizer e demonstrar que a mensagem do Evangelho, da salvação do homem, da graça salvadora de Deus, está plenamente presente no livro dos Salmos. O reformador de Genebra via nos Salmos uma preparação para a piedade cristã vital, principalmente o levar até a cruz. A base de Calvino, e isso aqui é fantástico. Olha, a base de Calvino para escrever a doutrina de Deus e dos homens na sua obra, e uma das obras mais importantes de todo o cristianismo, as Institutas da Religião Cristã de Calvino, foram exatamente os Salmos. Qual foi o livro que ele pesquisou, que ele leu, que ele estudou para organizar a doutrina de Deus e a doutrina do homem e acerca da doutrina da salvação nas Institutas? Foram os Salmos. Então veja que grande importância, que grande valor teológico e doutrinário o livro dos Salmos tem. E eu poderia parar por aqui, só isso já seria o suficiente, creio eu, para convencer alguém de que vale a pena estudar os Salmos e que precisamos estudar os Salmos com outros olhos, não com aquele olhar de um livro devocional, mas como o olhar de um livro que tem conteúdo teológico para a doutrina cristã. Então, vendo que os Salmos, em primeiro lugar, trata a relação entre Deus e o homem, Calvino encontra nos Salmos estes elementos centrais e essenciais para a sua teologia. Então, creio que isso já é bastante convincente de que vale a pena e que devemos estudar os Salmos, e os Salmos têm um valor doutrinário e teológico impressionante. Agora eu quero tratar de algumas considerações para estudar os Salmos. Para compreendermos a importância deste livro, nós temos que considerar algumas coisas. Primeiro, os Salmos, por sua natureza literária, não são inerentemente proféticos e não deveríamos entender que são predições diretas, certo? Então, uma coisa tem que ficar claro. Os Salmos é um livro poético, é um livro de cânticos e orações e não é um livro profético, como é o livro de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e dos outros profetas. Então, essa é a primeira coisa. No livro dos Salmos não tem nenhuma profecia
clara e direta da parte de Deus, ok? E nós vamos entender isso mais adiante um pouquinho. Os salmistas também não estavam fazendo proposições teológicas universais, como, por exemplo, as colocadas por Paulo na carta aos Romanos. Paulo faz ali um tratado teológico acerca do evangelho e da salvação, certo? Os salmistas não estavam fazendo isso, não estavam fazendo um tratado teológico, não tinham essa intenção. Mas as verdades teológicas estão presentes ali, porque são o que eles expressam nas suas palavras. Os salmos devem ser interpretados, então, e estudados dentro do contexto bíblico-teológico adequado. A grande variedade formal e temático torna o saltério, quando estamos usando o termo saltério, estamos falando do livro de Salmos, porque é um termo usado dentro do próprio livro na linguagem judaica, certo? Torna o saltério uma fonte rica para a teologia bíblica, de onde derivam todas as outras teologias. Então, qual é o contexto para o estudo do livro de Salmos? Nós temos que estudar o livro de Salmos dentro do contexto da teologia bíblica. E o que é a teologia bíblica? A teologia bíblica se preocupa e se detém em estudar a revelação de Deus e do seu plano redentor ao longo de toda a história. E isso está registrado aonde? Principalmente no Antigo Testamento. Então, como Deus foi se revelando gradativamente ao longo da história e foi revelando o seu plano redentor também ao longo da história, é dentro desse contexto da revelação progressiva de Deus e do seu plano redentor que nós temos que também ler e estudar o livro de Salmos. Por quê? Porque a teologia bíblica é justamente a matéria-prima para todas as outras teologias. É da teologia bíblica que vai se organizar depois a teologia sistemática, a teologia prática, a teologia histórica, etc, etc, e todas as outras teologias que existem por aí, certo? Então, qual é o contexto para se estudar o livro dos Salmos? É o contexto da teologia bíblica. Não se esqueçam, teologia bíblica estuda a revelação de Deus e seu plano redentor de forma progressiva ao longo de toda a história. Então, para isso, nós precisamos diferenciar 3 termos, certo? Nós precisamos entender o que são profecias, o que é teologia e o que é doutrina. Então, vamos lá. O que é profecia? A profecia é um relato, religioso ou não, que prevê acontecimentos futuros. É uma mensagem específica no nosso contexto cristão e no contexto bíblico, é uma mensagem específica, divina, referente a acontecimentos futuros, exortações ao arrependimento, juízos e promessas. Seu objetivo é exortar, edificar e consolar, como está escrito em 1 Coríntios 14:3. Um profeta era alguém levantado por Deus para levar sua mensagem ao povo israelita e também a outras nações. Vamos a 1 Coríntios, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 3, onde Paulo disse o seguinte, ele está falando sobre o dom de língua, sobre o dom de profecia, etc, etc. E aí no versículo 3 ele diz, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, a profecia, ela tem esse objetivo, edificar, exortar e consolar. Então, o que é uma profecia? É uma palavra, uma mensagem direta, específica de Deus para um povo, para uma nação, ou para uma pessoa, ou para uma igreja, e que tem esse objetivo. Agora, guardem bem isso, profecia é uma palavra, uma mensagem direta de Deus para alguém ou um país, certo? Então, ok. Agora, o que é teologia? Teologia é o estudo da existência de Deus,
das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como de sua relação com o mundo e com os homens. Teologia é o conhecimento de Deus conforme revelado nas Escrituras. Então, a teologia é o estudo sistemático sobre a divindade, sobre Deus, sobre sua essência, seus atributos e sua existência. Aonde? Nas Escrituras. Então, qual é a palavra que nós podemos utilizar para identificar o que é teologia? É a palavra estudo, certo? Profecia é uma mensagem direta de Deus. E teologia é o estudo das palavras de Deus, do conteúdo da Bíblia, certo? Das Sagradas Escrituras. Isto é teologia. Estudar para conhecer Deus, sua essência, seus atributos, sua existência, seus feitos, suas obras, etc, etc. Agora, o que é doutrina? Doutrina é o termo doutrina pode ser definido como conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político, filosófico, militar, pedagógico, etc. Depende lá de qual é a área. Diversas áreas têm as suas doutrinas, que são o seu conjunto de princípios. É a reunião dos fundamentos ou ideias que, por serem essenciais, devem ser ensinadas. Doutrina, então, é o conjunto de verdades bíblicas acerca de um determinado tema que possui importância fundamental para a fé cristã, que é a teologia. Observação: a doutrina é o resultado da teologia, ou seja, a teologia estuda o resultado desse estudo, as conclusões deste estudo teológico acerca de Deus, acerca das verdades de Deus nas Escrituras, se chama doutrina. E quando nós vamos estudar, como nós estamos fazendo aqui agora, ou quando você está estudando na escola dominical, você está estudando o quê? Você está estudando a doutrina, que é o resultado do estudo teológico, certo? Então, alguns pensam assim, mas isso é para quem é seminarista, para quem vai ser pastor, para quem vai ser missionário. Não. Todo cristão tem a obrigação de conhecer os fundamentos da sua fé, daquilo que ele crê. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês agora quais são as 10 doutrinas básicas da Bíblia, será que alguém conseguiria me responder? E esta pergunta indica o quanto nós estudamos e o quanto nós temos conhecido acerca daquilo que nós dizemos que cremos que é a palavra de Deus, certo? Então, profecia é uma mensagem direta e específica de Deus. Deus falando através dos homens e mandando os homens dizer alguma coisa. É a palavra específica de Deus, certo? Teologia é o estudo da revelação de Deus, de tudo aquilo que está nas Escrituras. E doutrina é o resultado desse estudo teológico que vai, então, organizar esses conhecimentos de uma forma sistemática para que possam ser conhecidos e estudados por todas as pessoas. Na Bíblia, a palavra doutrina traduz 2 termos gregos que aparecem 48 vezes no Novo Testamento. E essa palavra é didascalia e didaské, 2 palavras gregas, didascalia e didaké. Esses termos basicamente significam ensinamentos, enfatizando tanto o ato quanto o conteúdo do ensino, certo? Então, no Novo Testamento, doutrina é ensinamento. O que Paulo fazia, ele estava ensinando a doutrina que ele tinha aprendido e recebido do próprio Deus e estudando as Escrituras. Então, Paulo diz lá que toda a Escritura é útil para ensinar, etc, 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 como lemos em 2 Timóteo 3, 16 e 17. No Antigo Testamento, não há uma palavra específica que possui o significado exato do termo doutrina, ok? Mas algumas traduções usam as palavras doutrina e ensino para traduzir uma palavra hebraica, legá, que significa o que é recebido. A ideia é de um corpo de ensino revelado, que um corpo de ensino revelado está muito presente no Antigo Testamento, e isso pode ser
visto através do vocábulo Torá, ou seja, lei ou instrução, certo? Então, a ideia de ensino, de conhecimento, dos fundamentos está presente também no Velho Testamento através do que se chama de Torá ou lei. Erickson, que é um teólogo, em sua teologia sistemática diz que a doutrina cristã é a declaração das crenças fundamentais de um cristão. Por isso, como cristão, nós temos que conhecer quais são as 10 doutrinas fundamentais básicas da Bíblia. Espero que os irmãos saibam quais são. Distinguir as doutrinas básicas, e aí tem um outro detalhe, temos que distinguir o que é básico e o que é secundário em uma doutrina. As doutrinas básicas constituem os pilares da fé cristã. Já as doutrinas secundárias, conforme Gruden, outro teólogo, Gruden explica, são aquelas que causam pouco impacto sobre as outras doutrinas e bem pouca influência sobre o modo como vivemos a doutrina cristã. Normalmente, no campo das doutrinas secundárias, é comum que existam divergências interpretativas entre os cristãos. Essas divergências são toleradas porque não ameaçam os princípios básicos da fé cristã. Então, existe uma diferença do que é doutrina primária e do que é doutrina secundária. A doutrina primária é algo que não pode ser, que está claro, específico e evidente na Bíblia, que não existe contestação. O que é secundário é aquilo que não está tão claro, tão evidente, tão específico na Bíblia e que há, às vezes, divergências quanto à sua interpretação. Vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o arrebatamento da igreja é uma doutrina básica, primária. Não há dúvida, todos os cristãos concordam que o arrebatamento é algo que está claro na Bíblia e que em algum momento ele vai acontecer, ok? Isso é uma doutrina primária. Já o momento do arrebatamento é uma doutrina secundária. Por quê? Porque a Bíblia não é precisa e específica em dizer qual é o momento exato que isso vai acontecer. Aí tem uns que dizem que vai ser antes da tribulação, outros dizem que vai ser no meio da tribulação e outros dizem que vai ser depois da tribulação. Então, o momento que vai acontecer a tribulação, o arrebatamento é uma doutrina secundária. O arrebatamento é uma doutrina primária. Outro exemplo, a eleição. A eleição é um assunto incontestável na Bíblia. Ninguém diz que isso não existe ou que isso não está lá, porque está lá, claro, para ninguém ter dúvidas. É uma realidade com relação à salvação. Agora, a base da salvação é que não está tão claro na Bíblia. Então, existem divergências. Existem uns que dizem que a eleição está baseada na soberania de Deus e existem aqueles que dizem que a salvação está baseada na presciência de Deus. Mas, quanto à eleição, todos concordam que a eleição existe. Então, eleição é uma doutrina primária. A base da eleição é uma doutrina secundária, porque a Bíblia não é taxativa nem específica quanto qual é essa base. Um outro exemplo bem prático é com relação à oração. A Bíblia diz que nós devemos orar. Todos devem orar. A Bíblia diz que devemos orar em todo o tempo, em nome de Jesus, orar sem cessar, etc, etc. Então, ninguém tem dúvida quanto a isso. É um mandamento bíblico, é um princípio bíblico, é uma doutrina primária. Todos devem orar, certo? Tem que fazer parte da vida de um cristão. Agora, se a oração é de joelho, se é em pé, se é só no privado, se pode ser coletiva, se é só no coletivo, se pode ser privado, isso é uma questão secundária. Esses detalhes não podem ser colocados como se fosse algo primário, inegociável, porque a Bíblia não é taxativa quanto a isso. A Bíblia mostra que você deve orar individualmente, no secreto, e deve orar coletivamente. A Bíblia mostra que você pode orar ajoelhado, de pé, andando pelo caminho, de todos os jeitos. Então, a oração é uma doutrina primária. Agora, a forma como você vai orar, a posição que você vai orar, o lugar que você vai orar, isso é uma questão secundária. Espero que isso tenha ficado bem claro. E então,
Os Salmos, assim como todo o Antigo Testamento, deve ser estudado considerando a teologia bíblica, que é a revelação progressiva de Deus e seu plano redentor, como fonte para as outras teologias e sistematização doutrinária. Então, eu creio que você já pode perceber aí que por todas essas coisas é importante estudarmos o livro de Salmos. Eles têm uma importância teológica e doutrinária, e essas são algumas dicas importantes, algumas coisas que nós temos que considerar como cristãos e como amantes da palavra de Deus no estudo da sua palavra. Na segunda parte deste vídeo, eu vou então prosseguir falando sobre a importância de estudar o livro de Salmos. Até mais!